Olá, queridos, um salve para todos. Estamos chegando aí com 10 minutinhos de Bíblia para abençoar a nossa vida, a nossa família, né? 10 minutinhos de Bíblia ou da Bíblia, como você preferir. E o tema da reflexão hoje é salvação surpreendente. Salvação surpreendente é o tema para nós refletirmos. Temos um texto em Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36, que a gente encontra ali o apóstolo Paulo louvando a Deus, né? Adorando ao Senhor, reconhecendo o Senhor na sua vida. E ele escreve, né? E ele declara para nós nesse texto algo maravilhoso. Uma das mais lindas doxologias da Bíblia, né? Doxologia, tirada do grego, doxa, significa a devida honra e glória e a maior forma de expressar a fé. A maior forma de expressar a fé, onde nós podemos derramar nosso coração, nossa alma, com louvores a Deus, com gratidão, com entrega, né? Então, é uma das mais lindas doxologias da Bíblia, que nós devemos ser praticantes, né? Para expressar uma fé viva, uma fé real, uma fé que glorifica o nome do Senhor. O texto de Romanos 11, 33 ao 36 diz assim, ó, olha só como que Paulo escreveu, o que ele declarou. Como são grandes as Escrituras de Deus, como são grandes as Escrituras de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões, né? E vai ficando os pontos de interrogação. Quem pode entender os seus planos, né? Quem pode entender os seus... Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem é capaz de dar conselhos a Deus? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Quem que já deu alguma coisa para Deus? Quem fez algum benefício para Deus que possa dele receber algum pagamento? Tremendo, tremendo. Pois todas as coisas foram criadas por ele, por Deus, diz o apóstolo. E tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Que louvor da boca do apóstolo. Que reconhecimento. Que dedicação de entrega, de louvor, de adoração ao Senhor. Nas palavras do apóstolo, que vem mexer com o nosso âmago, que vem mexer conosco, com o nosso interior, nos desafiar a sermos praticantes desta fé que louva, esta fé que adora, esta fé que reconhece, esta fé que glorifica o Senhor. Querido, querida, nós devemos pautar nossa vida cristã, sabe? Nós devemos pautar nossa vida cristã com gratidão, através de devoção, através de louvor, através de adoração. Aprendemos isso da Escritura, que a nossa vida precisa ser pautada com gratidão a Deus, com gratidão, através de devoção, de louvor, de adoração. Essa é a doxologia, é o ponto alto da fé. O ponto alto da fé, querido, é quando nós somos gratos a Deus. Deus se agrada de nós, Deus se alegra conosco, quando nós praticamos o ponto alto da fé, que é se prostrar diante do Senhor, reconhecer Ele, louvá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, é de todo o nosso entendimento, adorar o Senhor. Este é o ponto alto da fé. É isso que Paulo está ensinando aos romanos. É isso que Paulo deixou para nós, para que a gente possa olhar a Escritura, a Bíblia, a Palavra de Deus, e sermos praticantes dela. Ah, como é bom a gente entender esse ponto alto da fé. Como é bom e saber praticar e poder praticar ele, né? Reconhecendo Deus, olhando para o alto de onde vem o socorro e oferecendo a ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração por tudo que ele é, por tudo que ele já fez, por tudo que ele faz, e o que há de vir é muito grande.
Então é importante este discernimento, desenvolver esta fé. Eu tenho o exemplo de George Herbert. George Herbert, um poeta britânico do século XVII, ele escreveu um poema, na ocasião, sobre gratidão. E ele escreveu assim, em uma das frases: o Senhor me deste tanto, dá-me uma coisa a mais, ele escreveu, um coração agradecido. Então George Herbert está reconhecendo que ele precisa reconhecer Deus, que ele precisa ter um coração grato a Deus, mas ele entendia que pelas forças dele, ele jamais teria um coração grato a Deus, porque nós somos assim, fragilizados, limitados, estamos sempre ocupados para ter um coração grato a Deus. Mas ele pede: o Senhor me deste tanto, porque Deus tem dado tanto para nós, né? É só a gente olhar a nossa história para trás, quanto Deus tem dado para nós, como Deus tem cuidado de nós. Só dele repartir o fôlego de vida, nossa, já é gratidão para o resto da vida. A gente está respirando, está vivendo. Então, George Herbert, ele está grato a Deus e pedindo para Deus que dê a ele um coração agradecido. Até para isso nós dependemos de Deus, para nos motivar, levantar nossa estima, nossa motivação, porque muitas vezes estamos de cabisbaixo, muitas vezes estamos decaídos, tristes, isolados. É assim que às vezes nós vivemos. E nós precisamos de Deus para nos levantar, nos dar vigor, nos dar força, nos dar ânimo e disposição para seguir, para continuar. George Herbert reconheceu que gratidão é o fruto do versículo 16 que nós lemos. Vamos ler de novo? Todas as coisas foram criadas por Deus, e tudo existe por meio dele, e para ele, e para ele. Então, George Herbert, ele viveu isso, ele praticou isso, ele reconheceu que gratidão é o fruto desse versículo, né? Então, nós precisamos olhar para esse texto, entender que todas as coisas foram criadas por Deus, e tudo existe por meio de Deus, e tudo para ele, para a honra e glória dele, do Senhor. Resumindo, a gratidão de Herbert é por tudo que já vimos e temos. Ele era grato a Deus por tudo que tinha e por tudo que já tinha vivido, como Paulo também, o apóstolo, né? Não pelo que virá, mas pelo que já veio, pelo que já temos. E a nossa gratidão tem que ser assim, porque o que há de vir ainda virá, porque o melhor de Deus ainda está por vir, ainda virá. Escute isto: o melhor de Deus está por vir e virá. Agora escute isso: para aqueles que são seus. Para aqueles que são seus. Porque o melhor de Deus está reservado para a eternidade, né? E a eternidade é para os seus discípulos, para aqueles que são praticantes do cristianismo, que reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que valida a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e no sepulcro, morrendo e vivendo para nós, morrer com Ele e com Ele viver e ressuscitar para uma vida nova, transformada. Porque lá na glória nós vamos ver coisas que não vimos aqui. Vamos ouvir coisas que ouvido nenhum ouviu aqui. E vamos sentir no coração. E vamos experimentar no coração coisas que nenhum coração humano ainda experimentou. Vai valer muito a pena. Já valeu a pena servir a Deus até aqui. Está valendo a pena continuar servindo a Deus. E vai valer a pena lá, na eternidade, se nós seguirmos no projeto de Deus, no plano maior de Deus, que é a salvação da nossa alma. E o tema hoje é salvação surpreendente. A conclusão de tudo isso, queridos, aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim, ó: Deus voluntariamente nos concede dádivas presentes por causa do seu amor que Ele tem por nós. Deus te ama, querido. Ainda que você não seja um cristão e esteja longe, Ele te ama. Porque Deus amou todas as pessoas que estão no mundo. Ele ama todas as pessoas, porque Ele criou todas as pessoas. O segredo é se voltar para Deus, se firmar com o Senhor, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, para fazer parte desse contexto das almas que estarão na eternidade com o Senhor.
Deus já fez a obra completa em Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo. Agora depende de mim, de você validar na nossa vida e ter um compromisso paulatinamente com Deus e com a sua palavra. E por isso eu estou aqui toda semana com 10 minutos de Bíblia ou da Bíblia para abençoar você, a sua casa. Você menino, menina, moço, moça, você homem, mulher, abra o coração para Jesus enquanto é tempo, porque os dias estão se abreviando. Agora, vamos cultivar a fonte da verdadeira alegria, pessoal, que nós experimentamos todos os dias. Vamos alimentar a fonte da verdadeira alegria que experimentamos todos os dias. O amanhecer, experimentar, desfrutar de um amanhecer, ser grato, louvar a Deus pelo amanhecer, pelas expectativas que nós temos diariamente com a família, com os amigos, logo pela manhã, ser grato a Deus pelo aroma do café pela manhã, né? Que coisa maravilhosa, coisas simples, significativas, né? Poder ouvir, poder cheirar, poder falar, poder sentir, são motivos de gratidão, de reconhecer a Deus como o nosso cuidador, um Deus que cuida de nós, poder sentir, né? Vamos tirar os olhos das ondas, vamos tirar os olhos dos ventos, das tempestades, vamos olhar com gratidão para Jesus. Quanta gente olhando os problemas, olhando para o chão, olhando sujeira, vivendo na ralé espiritual. Quanta gente deixando de ser grata a Deus, com tantos motivos que nós temos que ser grato a Deus. Abrir a janela, contemplar o céu pela manhã, ser gratos a Deus. Tire os olhos das ondas, tire os olhos dos ventos, das tempestades, e vamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus com gratidão, né? Com gratidão para Jesus, que veio trazer bonança. Jesus veio trazer bonança, reconciliação. Jesus veio trazer paz. Jesus veio trazer segurança no pacote da salvação. No pacote da salvação. Estou usando esse termo porque Jesus veio salvar o perdido. Esse é o alvo principal. Mas dentro desse pacote nós temos tantos benefícios, queridos. Senhor Jesus. Salvação surpreendente. O Senhor veio salvar a nossa alma do charco de lama. O Senhor veio salvar a nossa alma do fogo eterno. O Senhor veio nos salvar para levar para a eternidade do teu reino, Senhor. Mas dentro desse contexto, nossa, quantas maravilhas o Senhor tem para nós. E eu quero ser grato ao Senhor. Assim como as palavras do apóstolo Paulo e também como do George Herbert. Nessa experiência, nós queremos ser praticantes da Escritura, aprender com o Senhor, com a tua palavra, com os heróis da fé e viver estas verdades para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa essa pessoa, este ouvinte, esse telespectador, com a tua palavra, na pessoa do Espírito Santo, em o nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Querido, querida, até a próxima quarta-feira, com mais 10 minutinhos de Bíblia e uma reflexão sempre com um tema. Se você gostou desta, das outras que nós temos no canal, compartilhe com alguém, abençoe alguém que está precisando. Talvez você nem saiba, mas você enviando o link, quem sabe essa pessoa vai ser tocada. Curta aí, compartilhe, se inscreva no canal, é uma grande bênção. Tá bom? Até a próxima quarta-feira. Amo você em Jesus. Escute isso. Maravilha, Jesus!